A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos iniciando mais um programa Verdade e Vida e é uma grande alegria poder compartilhar com você e com a sua família a palavra de Deus. No programa de hoje, vamos tratar de um assunto importantíssimo. Desperta, igreja, desperta. Chama a sua família. Se der um tempinho, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra para o nosso coração. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Nós estamos de volta para discutir ainda com o reverendo Marcos Agripino, o executivo da Agência Presbiteriana de Missões Culturais, acerca da prisão do reverendo Zé Dilcio e da missionária Zeneide lá no Senegal. Qual a atual situação do reverendo Zé Dilcio e da missionária Zeneide lá no Senegal atualmente, reverendo? Bom, essa é uma boa pergunta. Primeiro, precisamos saber que não existe um posicionamento do governo senegalês, do poder jurídico senegalês, quanto a Zeneide e quanto ao reverendo José Dilcio. Então, a promotoria ainda não se posicionou quanto a essa questão. O que é necessário nesse momento é o juiz, então, mandar uma diligência para fazer a sindicância. E aí, depois, com a informação que ele receber, ele vai decidir se vai encerrar o caso e aí mandar o José Dilcio ser liberto e a Zeneide imediatamente, ou então abrir um processo jurídico para que, então, os nossos advogados contratados possam, então, levantar a defesa em prol desses dois missionários, né? E também eu queria fazer um esclarecimento, que há uma confusão, porque alguns acham que a Zeneide é casada com o reverendo José Dilcio. Não, a Zeneide é uma missionária que atua também nesse projeto. O reverendo José Dilcio é casado com a Marli e tem 3 filhos que estão juntos com a família nesse momento. Reverendo, eu sou afrodescendente, né? E um tempo atrás estive com o presidente do Senegal, lá na Bahia, não esse, mas o anterior, e no Brasil nós tratamos todos com igualdade, existe a liberdade religiosa, os muçulmanos são tratados do mesmo jeito que maometanos, e todos no Brasil são tratados do ponto de vista laico. Por que se estabelece esse problema com os cristãos lá no Senegal, já que lá é um país eminentemente muçulmano? Pelas suas leis, o Senegal é um país laico. Mas todas as pessoas que estão, não todas, mas várias pessoas que estão na instância do governo, como o presidente, o ministro das Relações Exteriores, o próprio juiz que está com o caso, eles são muçulmanos. E não podemos negar que a influência da religião, ela está embutida no processo. Recentemente, na mídia senegalesa, saiu 2 matérias em destaque no país que missionários estavam sendo presos por causa de conversão ao cristianismo de menores. Então, de fato, isso já tem uma aceitação na população que há uma influência religiosa nesse contexto. Apesar que quando você faz os diálogos com o governo, eles procuram trabalhar nessa separação. Mas, na realidade dos fatos, as coisas não se separam, porque as pessoas que têm o poder de decisão ou de influência estão embutidas da sua formação, dos seus princípios, do seu caráter, da sua história religiosa e da linha religiosa que a grande maioria, mais de 90% hoje dos senegaleses, professam a fé islâmica. Reverendo, a minha preocupação é que esse magistrado senegalês pode levar até 60 dias para dizer na sindicância se houve ou não o cometimento de um delito. O que é que nós podemos fazer para que ele se sensibilize com essa situação do reverendo Zé Dilcio, que está lá com sua esposa, os seus filhos lá, já há mais de 60 dias nessa situação? Na verdade, a lei permite que ele pode apresentar um posicionamento até 6 meses. Então, de um dia a até 6 meses. E o que é necessário, o que é importante nesse momento, como falei no programa anterior, é que nós precisamos orar para Deus mover o coração do juiz
a fazer a abertura dessa sindicância para que, tendo as informações e ele dando um posicionamento, ou dando a liberdade, que é o que nós almejamos, ou então se ele abre um processo, os advogados então começarem a ter o subsídio necessário para trabalhar em cima da defesa. Então chegou um momento que todas as ações que a gente pôde fazer, né, nós fizemos e continuamos fazendo, nós não estamos esquecendo. Hoje o debate está no nível governamental, entre o governo do Senegal e o governo brasileiro. As instâncias maiores, tanto a presidente do Brasil e também o presidente do Senegal já têm a ciência, já estão tendo os diálogos. Então, para que isso aconteça agora, cremos que está a favor do juiz a lei. E ele já informou que ele está no prazo ainda de se posicionar. Vamos orar, pedir que esse posicionamento dele seja breve e não esgote todo esse tempo de 6 meses que a lei lhe permite. Reverendo, independente de orar, eu quero conclamar você que não se conforma com essa situação, essa irregularidade que está sendo perpetrada contra missionários brasileiros no país Senegal. Então, se você não quer se conformar com isso, mande um e-mail para o presidente da República, para o ministro das Relações Exteriores, para que eles pressionem o governo que recebe muitas benesses do governo brasileiro, o governo do Senegal. E, por outro lado, nós como igreja, vamos também levantar um clamor de oração. Ele já passou o Natal na prisão. Quem sabe Deus possa mover o coração e ele não passar o Ano Novo. Se ele continuar no Ano Novo, nós vamos voltar com esse assunto até vermos o missionário Zé Dilson e a missionária Zenaide soltos para pregar o Evangelho, independente de, já que o Senegal é um país laico, não é isso? Reverendo, muito obrigado pela sua posição. Eu que agradeço. E pelos seus esclarecimentos, que foram oportunos, e nós vamos ficar aqui vigilantes para que vermos os missionários Edilson e a missionária Zenaide livres da cadeia, porque eles não cometeram nenhum delito, simplesmente estão lá para pregar o Evangelho, para demonstrar amor àquela população, àquelas crianças tão carentes nesse país que também é carente da graça e da misericórdia de Deus. Por enquanto, vamos a essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Depois de quase 7 anos no ar, de forma ininterrupta, este é o nosso último programa Verdade e Vida aqui na Rede TV. Agradecemos a essa emissora pelo importante trabalho prestado. Especialmente, agradecemos a todos os nossos telespectadores pela sua audiência e apoio a este programa. A partir do primeiro domingo de 2013, o programa Verdade e Vida será transmitido numa outra emissora, todos os domingos, às 11h45 da manhã. As informações acerca desta mudança podem ser conferidas no site www.ipb.org.br ou www.verdadevida.com.br. Ajude-nos a divulgar essa notícia. Contamos com o seu precioso apoio e com a sua indispensável audiência. Receba o nosso carinho e a nossa gratidão. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo,
o Rei dos Reis. O Evangelho mostra um homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força. Eu quero conversar com você sobre o tema de hoje, Desperta, Igreja, desperta, baseado em Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. O Senhor Jesus Cristo estava andando no meio das igrejas da Ásia Menor para examiná-las, investigá-las, discipliná-las, corrigi-las e fazer promessas a elas. O que é curioso é que Jesus Cristo afirmou categoricamente para todas as igrejas: eu conheço as tuas obras, eu conheço o lugar onde tu habitas, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza. Jesus conhece a igreja, ele tem o diagnóstico perfeito da igreja, ele sabe como estamos vivendo, sabe as coisas públicas e as coisas secretas, sabe aquilo que é feito à luz do dia e aquilo que é feito nos bastidores. Jesus conhece o nosso coração. O que é sério é que nem sempre aquilo que nós pensamos de nós mesmos corresponde com a verdade. Não há pior engano do que o auto-engano. Para a igreja pobre de Esmirna, Jesus Cristo disse: tu és rico. Para a igreja rica de Laodiceia, Jesus Cristo disse: tu és pobre. Para a igreja de Sardes, que se dizia viva, Jesus Cristo disse: tu estás morta. Para a igreja fraca de Filadélfia, Jesus Cristo disse: eu coloquei diante de ti uma porta aberta. O que é importante não é ser aplaudido pelos homens, mas é ser aprovado por Deus. O que importa não é ter nome bonito e credibilidade na terra, o que importa é ser aprovado no céu. Eu não tenho dúvidas de que a igreja evangélica brasileira precisa de ouvir a palavra que Jesus Cristo tem a dizer, especialmente a igreja que ele disse a Laodiceia. Quando Jesus examinou esta igreja, que era a mais rica igreja da Ásia, Jesus Cristo faz uma censura severa a esta igreja. Não obstante ter elogiado alguns aspectos das outras igrejas, para a igreja de Laodiceia não houve sequer um elogio, apenas censura. E o que me impressiona é que Jesus Cristo vai fazer 3 coisas ao analisar a vida desta igreja. A primeira coisa que Jesus Cristo vai fazer é um diagnóstico. A segunda coisa que ele vai fazer é um apelo. E a terceira coisa que ele vai fazer é uma promessa. Qual é o diagnóstico que Jesus Cristo faz da igreja de Laodiceia? Jesus Cristo escreve para esta igreja dizendo assim: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és quente nem frio. Quem dera fosses quente ou frio, assim porque tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, pobre, miserável, cego e nu. O que me espanta no diagnóstico que Jesus Cristo faz da igreja de Laodiceia é o que Jesus Cristo não destacou. Por exemplo, Jesus Cristo denuncia nas outras igrejas problemas doutrinários,
falsos mestres, falsos apóstolos, falsas doutrinas. E Jesus não faz nenhuma denúncia de heresias na vida desta igreja. Por exemplo, Jesus denuncia também problemas de imoralidade nas outras igrejas. Prostituição, influência de falsas profetisas, induzindo o povo à imoralidade. Igrejas que contaminavam suas vestiduras com práticas imorais. Mas não há nenhuma denúncia de Jesus para esta igreja de Laodiceia de imoralidade. A igreja vivia uma vida ética, dentro de valores aprovados pela sociedade. Terceiro, Jesus não vê nesta igreja nenhum sinal de pobreza e também Jesus não identifica nenhuma manifestação de perseguição a esta igreja quando outras igrejas estavam sendo assoladas por perseguição. Poderíamos sintetizar dizendo que a igreja de Laodiceia era uma igreja ortodoxa, era uma igreja ética, era uma igreja próspera, era uma igreja em paz. Não obstante tudo isso, Jesus Cristo se dirige a esta igreja dizendo: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não estou com isso relativizando a importância da doutrina, da ética, da prosperidade, da paz. Nós jamais poderíamos abrir mão da integridade doutrinária da igreja, da fidelidade à doutrina, do apego inabalável e inegociável da verdade. Jamais uma igreja pode agradar a Jesus se ela transige com a verdade, se ela abraça as últimas novidades do mercado da fé, se ela negocia sua consciência e cai nas malhas do pragmatismo, pregando uma mensagem mais palatável, mais ao gosto da freguesia, para agradar as pessoas, em vez de levá-las ao arrependimento e à fé salvadora em Cristo Jesus. Não obstante a ortodoxia, a fidelidade doutrinária ser tão importante, só isso não é suficiente. Há muitas igrejas que são ortodoxas, mas abraçaram uma ortodoxia morta. Não tem vida, não tem entusiasmo, não tem piedade. E a ortodoxia morta mata. Homens mortos tiram de si sermões mortos e sermões mortos matam. É muito importante perceber que o diagnóstico que Jesus Cristo faz revela para nós que o que mais provoca sofrimento e desconforto no Filho de Deus é uma igreja sem fervor espiritual. O diagnóstico que Jesus Cristo faz da igreja de Laodiceia passa por aqui. Falta fervor, falta despertamento espiritual. As coisas acontecem. Não tem heresia, não tem moralidade, tem prosperidade, tem paz, mas não tem vida, não tem entusiasmo, não tem vibração, não tem calor espiritual. Eu tenho andado por todo o Brasil, conhecido centenas de igrejas. Talvez, em boa parte delas, você não vê heresias sendo pregadas nos púlpitos, mas também há uma mornidão, há uma apatia, há um marasmo, há uma vida insossa, insípida, sem entusiasmo, sem alegria, sem vibração com as coisas de Deus. Hoje você conversa com as pessoas, mesmo na igreja, ou antes do culto, ou depois do culto, público, e as pessoas estão conversando sobre política, sobre futebol, mas as coisas de Deus não enchem o coração, não alegram a alma, não trazem entusiasmo para a vida. Falta fervor, falta avivamento, falta quebrantamento, falta choro pelo pecado, falta volta para Deus, falta volta ao primeiro amor. Este é o diagnóstico que Jesus Cristo fez dessa igreja. A maior necessidade da igreja é que ela experimente uma volta para Deus, para que o coração fique aquecido, para que haja entusiasmo na mente, na alma, no coração, na vida. Este é o diagnóstico que Jesus Cristo dá. Mornidão espiritual. A igreja precisa de despertamento.
Depois que Jesus Cristo faz esse diagnóstico, Jesus Cristo vai fazer um apelo. Quando ele diz assim, a partir do versículo de número 18, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo está mostrando neste verso que a igreja precisa de entender que Jesus fala firme, contundente até nas suas palavras, porque Ele ama a igreja. Ele não quer que a igreja continue dormindo o sono da morte. Ele não quer uma igreja nem que caminha para o lado da heresia, Ele não quer uma igreja que caminha para o lado da imoralidade, e Ele não quer uma igreja que apenas abraça a ortodoxia morta, sem vida. Ele repreende porque ama, e Ele dá uma ordem, sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor Jesus chega a dizer o seguinte, trazendo solução para esse problema da igreja, neste apelo, dizendo o seguinte, eu aconselho que tu compres de mim ouro puro para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. O que é magnífico é que Jesus Cristo, ao diagnosticar o problema da igreja, também oferece o remédio para a solução da igreja. E a solução para a falta de fervor não é correr para as últimas novidades do mercado da fé, não é cair nas teias da heresia, das novidades, dos experiencialismos perigosos. Jesus Cristo diz, eu aconselho que tu compres de mim, que tu compres de mim. Em outras palavras, é Jesus quem tem a solução para o problema de falta de fervor na igreja. Não é correr para aqui, correr para ali, correr para acolá. Não, é voltar-se para Jesus. Ele é a fonte da vida. Ele é quem pode aquecer de volta o coração. Ele é quem pode trazer de volta o fervor espiritual para a vida da igreja. Jesus Cristo tem ouro para enriquecer. Jesus Cristo tem vestes para cobrir a nossa nudez. Jesus Cristo tem colírio para abrir os olhos da nossa alma. A verdadeira riqueza está em Jesus, a verdadeira purificação e justiça está em Jesus, o verdadeiro discernimento espiritual está em Jesus. E Jesus Cristo vai fazer um apelo agora no verso 20, quando ele diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que Jesus nos convide a cear com ele é um milagre. Mas que Ele queira cear conosco é graça. Nós não podemos jamais ter uma vida espiritual aquecida, a não ser que nós nos assentemos à mesa com Jesus para ter intimidade com Jesus. Cristianismo é mais do que uma coletânea de dogmas. Cristianismo é, sobretudo, um relacionamento pessoal, dinâmico e profundo com o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo. Jesus quer ter intimidade com você. E quando você está na presença de Jesus, como os discípulos de Emaús, o seu coração volta a aquecer, o seu coração volta a arder e o despertamento espiritual acontece na sua vida. Agora o Senhor Jesus Cristo vai fazer uma promessa àquela igreja. E ele se dirige à igreja no versículo 14, apresentando-se assim, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é a última palavra de Deus, Ele é o ômega de Deus, Ele é o Amém. A Bíblia diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas agora Ele nos fala pelo Seu Filho. Escute a voz de Jesus. Escute a convocação de Jesus para um coração aquecido. Segundo, Jesus Cristo diz assim, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, porque quando Ele promete, Ele tem poder para cumprir. Mas Ele é o princípio da criação de Deus. Se Ele trouxe à existência o universo, Ele pode restaurar também o fervor espiritual no seu coração. Agora ele vai fazer a promessa no verso 21, quando ele diz, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Jesus sai da intimidade da mesa para a publicidade do trono. Quem se assenta com ele à mesa, assentar-se-á com ele no trono.
Por isso ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No mês de julho do ano passado, 2011, eu estive visitando essas 7 igrejas da Ásia. E eu confesso para você que eu chorei ao perceber que naquelas igrejas só tem hoje uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Pedras, ruínas, memoriais. Sabem por quê que essas igrejas morreram? É porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Nesta mesma região de Laodiceia e das outras igrejas, tem menos de 1% de cristãos hoje, porque essas igrejas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Hoje você e eu precisamos ouvir a voz de Jesus. Porque se nós não ouvirmos a voz de Jesus, para buscarmos a Deus, para termos uma vida cheia do Espírito Santo, para termos o fervor espiritual restaurado em nossa alma, pode ser que amanhã, num futuro, talvez próximo ou distante, apenas uma vaga lembrança de uma igreja que se foi. Portanto, desperta, igreja, desperta. É o Senhor da glória que nos convoca ao fervor espiritual. Eu quero orar em seu favor. Quero colocar sua vida diante do trono da graça de Deus. Deus amado, nós precisamos, mais do que o ar que respiramos, de um despertamento espiritual na igreja evangélica brasileira. Deus, nós não nos contentamos com apenas movimentação humana, com emocionalismo humano. Nós não nos contentamos apenas com a ortodoxia morta. Nós queremos a verdade, mas uma verdade cheia do entusiasmo. Queremos crentes cheios do Espírito Santo. Queremos ter luz na mente, fogo no coração. Queremos uma vida aquecida pelo poder do Teu Espírito. Portanto, ó Deus, desperta a Tua igreja, reaviva a Tua obra no decorrer dos anos e manifesta a Tua glória na vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22, o reverendo Hernandes falou sobre o despertamento da igreja dos dias atuais. Primeiro, um diagnóstico, quando Jesus identifica a falta de fervor espiritual da igreja. Segundo, um apelo, quando Jesus desafia a igreja a comprar dele sem dinheiro e sem preço, ouro puro, vestes brancas e colírio para ungir os olhos. Terceiro, uma promessa. Jesus tem autoridade para fazer promessas e promete que o vencedor assentar-se-á com ele em seu trono. Desperta, igreja desperta. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre ali na nossa loja virtual e adquira esta, uma das 346 mensagens que aqui já foram lá, inteiramente grátis. Eu quero dizer a você que também pelo nosso site você pode tornar o nosso programa Verdade e Vida um programa autossustentável. Você vai clicar ali em Faça Sua Doação, você vai fazer o seu cadastro, imprimir o seu boleto e pagar em qualquer banco. O mesmo você pode fazer uma doação diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. Eu quero lhe convidar para estar amanhã, pela manhã, às 9 horas, e participar com toda a sua família, da escola dominical, ali com classe para todas as idades, e do culto matutino. E à noite do culto vespertino, às 18 horas. Você vai dizer ali ao pastor, à comissão de recepção da igreja presbiteriana mais próxima da sua casa, que você estará ali para conhecer mais acerca da palavra de Deus. Não tenha medo, Deus está no controle. Esse é o tema do primeiro programa do ano de 2013, aqui pela Rede TV, agora às 8h30 da manhã. Queremos desejar a você, que assiste o nosso programa Verdade e Vida, um ano novo abençoado e abençoador. E que o Senhor Jesus seja o seu Salvador, seja o Senhor pessoal da sua vida e de toda a sua família. Essa é a nossa oração, o nosso desejo sincero.
E até o próximo sábado, às 8h30, pela Rede TV, nessa mesma emissora. Até lá, e que Deus muito abençoe e que você tenha um feliz 2013. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.